Olá pessoal, vou fazer um vídeo hoje de casa mesmo, tratando de um assunto de domínio público, né? Quando eu iniciei esse canal do YouTube, o grande propósito dele é falar de temas técnicos sobre engenharia, mas eu também não vou me eximir de alguns assuntos de domínio público que eu quero tratar. O que eu quero falar é sobre a dita extinção do Ministério do Trabalho, falada pelo novo governo federal eleito, o governo Bolsonaro, nos últimos dias, tentando alcançar principalmente os estudantes, os iniciantes na profissão de engenharia, que não tem tanta experiência com o mercado de trabalho, relações empregador-empregado, né? Tentar esclarecer isso e expressar o meu ponto de vista a respeito do assunto. Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês, como sempre, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações de vídeo e, se gostarem, dar um like no vídeo para dar uma força no canal. Bem, primeiramente, o país passa por uma grave crise, né? uma grave crise econômica, né? Agora que começa a demonstrar sinais de recuperação. Contudo, ainda são mais de 13 milhões de desempregados, mais que o dobro disso de trabalhadores no mercado informal, né? Uma série de atestações de trabalho escravo ou semi-escravo. Então, na verdade, em prol do trabalhador nos últimos tempos, o Ministério do Trabalho, no meu entendimento, não tem agido favorável à classe. Antes de tudo, os direitos do trabalhador não são estabelecidos no Ministério do Trabalho, eles são definidos na Constituição Federal. Então, ter ou não ter o Ministério do Trabalho não passa por ter direitos ou retirar direitos do trabalhador. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Outro ponto, em vista do problema econômico que o país passa, a recessão severa, né, o alto contingente de desempregados, trabalhadores no mercado informal, etc., nós podemos constatar que a existência ou não do Ministério do Trabalho não foi decisiva a fim de que se evitasse o problema que os brasileiros passam. Então, para você buscar sair dessa crise, desse problema econômico, você tem que ter medidas arrojadas, medidas austeras, né, de redução de custos. E essa medida, no meu entendimento do governo, de extinguir o Ministério do Trabalho, favorece isso. Primeiramente, que vai extinguir que o Ministério do Trabalho é menos um ministério, é menos uma despesa. Vai aglutinar ele dentro de um outro demais ministérios. Né? Hoje em dia, pelos problemas que o país passa, ao meu ver, a existência do Ministério do Trabalho só está favorecendo a quem trabalha no Ministério do Trabalho, não o trabalhador fora do Ministério do Trabalho. Logo partindo dessa atestação de que o Ministério do Trabalho não assegura trabalho, já é uma instituição com 88 anos, né, foi criada lá no Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas, na época do governo fascista, né? As relações de trabalho mudaram completamente daquela época para hoje. A relação naquela época era patriarcal, né? Você tinha uma coisa quase concentrada do Estado. Passaram-se muitos anos, as relações do trabalhador com o contratante, com o patrão, modificaram-se. Hoje em dia é quase baseado aqui numa parceria, muitas das vezes. Hoje em dia você tem trabalhadores, muitas das vezes, que são acionistas na própria empresa. Isso era impensável naquela época. Então não vejo nada que ampare que o Ministério do Trabalho é bom, tem eficácia, eficiência em prol do trabalhador, nos moldes das relações trabalhador-empregado, trabalhador-contratante, trabalhador-patrão no momento atual do país. Então as relações entre trabalhador e empregado hoje, elas são muito mais flexibilizadas, o desnível entre o dono das empresas e o funcionário é muito menor, tem um desnível muito menor, você tem a especialização do trabalho, você tem também certos trabalhadores que detêm até ações da própria empresa. Então, o que foi constituído lá, o objetivo do Ministério do Trabalho há 88 anos atrás, o propósito dele, hoje em dia, muitas das vezes, perdeu o sentido. Haja vista as modificações das relações de trabalho constituídas no Brasil. Do jeito que está, não está bom. Se tivesse bom, não se propunha mexer no mecanismo para
geração de emprego, né, de trabalho, reduzir o número de desempregados, retirar o contingente, o alto contingente do mercado informal. Se tivesse tudo bom, não se mexia. Logo tem que se buscar uma solução com eficácia de ação para se buscar novamente o novo crescimento do país, geração de empregos. E como isso é feito? Com austeridade, redução de gastos, né, redução de impostos ao empresariado, empreendedorismo, principalmente, que é isso que gera renda, gera emprego, e na relação em cadeia é isso que vai acontecendo. Não adianta ter um Estado concentrador, né, que não assegura nada, e dizer que isso vai oferecer direitos aos trabalhadores. Os direitos do trabalhador não estão assegurados pelo Ministério do Trabalho, estão assegurados na Carta Magna, né? Existem cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. Então eu vejo com bons olhos. Talvez um mecanismo mais eficiente seria, por exemplo, ao invés de existir esse Ministério do Trabalho inchado, de forma genérica, colocar a responsabilidade sobre os trabalhadores a cada ministério especializado. Por exemplo, Ministério da Saúde aos profissionais da área médica e afins, Ministério da Ciência e Tecnologia relacionado aos profissionais de área tecnológica, engenheiros, técnicos, né, os trabalhadores rurais, no Ministério da Agricultura e por aí vai. Então tem que ter solução arrojada, tem que tentar, tem que modificar, porque do jeito que está não está bom. Se tivesse tudo bom, não se propunha mexer. Então eu acho, no meu entendimento, não pode tudo ser encarado como retrocesso, tem que ter tentativas, porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar e amparado nos mesmos problemas. Eu agradeço a todos, essa foi a minha opinião, no objetivo de acalmar um pouco os estudantes que ficam com certas incertezas, os profissionais iniciantes, porque ventila-se também muitas informações, é sempre bom ter um ponto de vista diferente de alguém até que já trabalha há algum tempo no mercado de trabalho, tanto como trabalhador e também como empreendedor. Uma boa noite a todos, um grande abraço.